Existem grandes probabilidades de que os problemas que mais nos afligem não sejam as questões cosmológicas, como o surgimento do universo ou se existia algo antes dele, e se estamos sozinhos no cosmos. Isso não porque esses temas sejam desinteressantes, mas porque a maioria de nós está demasiadamente ocupada com os problemas cotidianos, as contas a pagar, os desejos mundanos, as incertezas da vida e os anseios do coração. No entanto, poucos buscam respostas a essas angústias na filosofia. E de fato a filosofia, por se ocupar com questões grandiosas, muitas vezes se distancia da vida prática. O estoicismo, ao contrário, foca justamente na realidade. Há erros cometidos tanto pelos conselheiros, que ensinam a debater em vez de viver, quanto pelos alunos, que procuram seus professores para aprimorar não suas almas, mas sua perspicácia. Assim, a filosofia, o estudo da sabedoria, tornou-se filologia, o estudo das palavras. Se existe alguma escola filosófica que se concentra na vida prática, aplicável a qualquer pessoa, e há mais de 2000 anos tão atual quanto hoje, é o estoicismo. Ou qual seria a melhor maneira de descrever uma filosofia que tem como seus principais nomes Marco Aurélio, imperador romano e homem de poder absoluto, e Epicteto, um escravo aleijado, dois extremos que se encontram na figura de Sêneca, um dos maiores intelectuais do Império Romano, que passou de alta posição no Senado ao exílio, retornando posteriormente a altas funções como conselheiro do imperador Nero, e finalmente sendo condenado à morte pelo próprio imperador. O peso da liderança, o sofrimento da escravidão, o desespero da decadência e o medo da morte não parecem problemas distantes dos que enfrentamos hoje. Mas como os estoicos lidavam com essas dificuldades e com todas as outras que a vida nos apresenta? Não é o que acontece conosco, mas como reagimos que importa. Epicteto destaca a distinção entre a experiência externa, ou seja, as coisas que estão fora de nossa mente, e a experiência interna, nossas interpretações e reações a essa experiência externa. Basicamente, é a separação entre o que podemos controlar e o que não podemos. Podemos nos esforçar, mas nunca teremos controle total sobre eventos externos, como a percepção que os outros têm de nós, nossa posição no mercado de trabalho, ou até mesmo nossa saúde. Claro que devemos fazer o possível para ser bem-sucedidos, cuidar da saúde, etc., mas nunca sabemos o que o destino reserva. A única coisa sobre a qual temos controle total é como interpretamos e reagimos aos acontecimentos. Marco Aurélio escreve que a felicidade de nossa vida depende da qualidade de nossos pensamentos. Tudo o que o imperador romano escreveu ganha outra dimensão quando sabemos que ele escrevia exclusivamente para si mesmo, em um diário que seria publicado póstumamente como Meditações. Quando Marco Aurélio diz: "Não perca mais tempo discutindo sobre como um homem bom deveria ser, seja um", ele está dando um tapa na própria cara, mas, por consequência, acertando todos nós. Estamos diante da obra do homem mais poderoso de seu tempo, considerado o último dos 5 bons imperadores de Roma, que não tinha motivo para parar e refletir sobre seus vícios e virtudes, mas em vez de se deixar levar pelo poder, ele se preocupava em ser um homem bom e justo. Ele sabia que as ações falavam mais alto que as palavras, e mesmo no auge de seus luxos, concluiu que pouco é necessário para uma vida feliz, pois tudo está dentro de nós, em nossa maneira de pensar. Essa ideia é a base fundamental do estoicismo e ecoa nas palavras de Sêneca. Até que tenhamos começado a viver sem elas, não conseguimos perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. Vemos isso usando as coisas, não porque precisamos delas, mas porque assim pensamos. Um pensamento que se mostra cada vez mais verdadeiro em um mundo cada vez mais consumista, e encontra morada no atual ressurgimento do minimalismo como forma de vida. É curioso que, ao que foi escrito há 2000 anos, quando se tinha tão pouco em comparação com os dias de hoje, cheguemos à mesma conclusão que estamos chegando agora, provavelmente por nossa falsa concepção de que podemos alcançar a felicidade adquirindo coisas e tentando mudar o que nos desagrada no mundo externo. Os estoicos eram claros. O que precisa mudar é nosso processo interno.
Sêneca escreve: se você realmente quer escapar das coisas que te incomodam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Não podemos fugir de nós mesmos. Aonde quer que formos, nos encontraremos. Mas será que podemos encontrar paz interior independentemente das circunstâncias externas? Sim. Segundo Epicteto, talvez a parte mais dura e difícil do estoicismo, mas provavelmente a que melhor resume os ensinamentos dessa filosofia. Doente, e ainda assim feliz, em perigo, e ainda assim feliz, morrendo, e ainda assim feliz, no exílio, e ainda assim feliz, na desgraça, e ainda assim feliz. Essa passagem não teria tamanha significância se não viesse de alguém que viveu boa parte da vida como escravo, que, segundo a história, foi aleijado por seu próprio dono. Alguém que fala com conhecimento de causa, e não um teórico que sentou e escreveu palavras de efeito. Aliás, nem é seu nome real, que permanece desconhecido. Uma possível tradução para seu nome seria comprado ou adquirido, como Sêneca diz. Às vezes, até viver é um ato de coragem. É importante ressaltar que o estoicismo não defende a passividade diante das injustiças ou a simples aceitação dos males. Sêneca, por exemplo, defendia o tratamento humano dos escravos em sua época, e Marco Aurélio teve que liderar um dos maiores impérios da história do mundo, tomando decisões importantes durante uma época conturbada por guerras e a peste antonina. Mas eles acreditavam que, para gerar mudanças positivas nos outros, era necessário primeiro cultivar as 4 virtudes: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Como escrever Marco Aurélio se não for certo? Não faça. Se não for verdade, não diga. Como melhorar nossa vida se incorporarmos esses ensinamentos? A serenidade diante do sofrimento, a arte de viver uma vida feliz em qualquer circunstância, a coragem para enfrentar os desafios inesperados com justiça, o autocontrole para não sucumbir ao pensamento destrutivo, a sabedoria para reconhecer esses ensinamentos. Afinal, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E mesmo que o patamar moral e ético pareça alto demais, isso não deve ser um problema. Epicteto disse que nunca viu um histórico completo. Seu histórico já é o suficiente. Não devemos nos preocupar com a perfeição. Sêneca diz que estamos mais assustados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Parece que ele fala diretamente com nossa geração. Marco Aurélio complementa com que é praticamente um antídoto ao vitimismo. Escolha não ser atingido, e você não se sentirá atingido. Não se sinta atingido, e você não terá sido. É uma filosofia milenar que não parece ter envelhecido um ano sequer, que nos mostra o verdadeiro significado da mente sobre a matéria. Essa filosofia, apesar de sua singularidade, tem diversas semelhanças com o budismo e teria influenciado diretamente o cristianismo, inclusive por correspondências trocadas entre Sêneca e o apóstolo Paulo. Em conclusão, como diz Epicteto, a filosofia não visa assegurar algo externo ao homem. Isso seria admitir algo que está além de seu próprio objeto. Assim como a matéria-prima do carpinteiro é a madeira e do escultor é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do meu trabalho, considere retribuir meu apoio. Se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Ainda há muito pela frente.